As nações sempre competem pela supremacia bélica. Hoje em dia, a competição mudou para a exploração espacial. A corrida começou para saber qual país construirá o maior e mais poderoso foguete de todos os tempos. Mas o mundo da indústria espacial foi pego de surpresa com o foguete que a China está lançando, tendo assustadores 800 metros de altura, sendo diferente de tudo já construído até hoje. O que este foguete da China estará oferecendo? Como ele será construído e o que a China pretende alcançar com ele? O prêmio de maior foguete já criado vai para uma espaçonave que ainda está em desenvolvimento, a Starship. A Starship, que está sendo desenvolvida e testada pela SpaceX, após montada vai ter 120 metros por 9 metros de diâmetro. Graças a um conjunto com mais de 30 motores de foguete, a espaçonave pode produzir impulso suficiente para levantar cerca de 150 toneladas de carga útil para a órbita de uma só vez. No entanto, você pode se surpreender ao saber que o primeiro foguete a chegar oficialmente ao espaço foi feito pelos alemães em 1944. O foguete V2 cruzou a linha de Kármán, um ponto definido pela Federação Aeronáutica Internacional onde o espaço começa. Mas após a Segunda Guerra Mundial, a produção do V2 caiu nas mãos dos Estados Unidos, União Soviética e o Reino Unido. Nas décadas seguintes e no início da Guerra Fria, que tinha começado como uma corrida armamentista nuclear de mísseis balísticos intercontinentais, se transformou em uma corrida espacial. Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética tentaram ser os primeiros a dominar o voo espacial, realizando a produção de muitos foguetes diferentes. Na dissolução da União Soviética em 1991, a produção de foguetes foi para a Rússia e um pouco da Ucrânia, e a Europa, usando a Agência Espacial Europeia, e o Japão também aceleraram seu projeto de desenvolvimento de foguetes. Muitos países começaram a competir seriamente na corrida espacial, incluindo Irã, Índia e China. A China começou a desenvolver foguetes antes do lançamento do Sputnik, em 1957, mas foi somente em 1970 que o país lançou seu primeiro satélite em órbita. Desde então, a China lançou mais de 400 missões e quase todas usaram a família de foguetes Long March. O primeiro foguete da agora extensa família de foguetes Long March da China foi o Long March 1. Um foguete de 3 estágios de 30 metros de comprimento foi lançado com sucesso de Diuque, no deserto de Gobi, onde levou o primeiro satélite da China, Dongfeng-1, em órbita em 24 de abril de 1970. Isso tornou a China o quinto país a lançar seu próprio satélite. A data agora marca o Dia Espacial Anual da China. A China também tem o Long March 2C, que tem 12 metros a mais do que seu antecessor. Ele pode transportar até 3.850 kg na órbita terrestre baixa e foi lançado mais de 50 vezes desde sua estreia em 1982. Outro foguete chinês é o Long March 2E, com 4 propulsores laterais e 3 estágios que podem carregar até 3.500 kg em órbita de transferência geossíncrona. Já o Long March 5B foi projetado especificamente para lançar os 3 grandes módulos da Estação Espacial Chinesa, de aproximadamente 22.000 kg em órbita a partir de um espaço-porto costeiro construído na ilha de Hainan. Já o foguete Long March 7, de 2 estágios, lançou a nave espacial de carga Tianzhou, pesando 13.500 kg para a Estação Espacial Tiangong. O Long March 9 é uma versão chinesa parecida com o sistema de lançamento espacial da NASA, que ajudará na montagem da Estação de Pesquisa Lunar Internacional Conjunta China-Rússia, e a sua capacidade de carga útil é de até 150.000 kg. Já o Long March 11 é diferente de todos, porque é um foguete de propelente sólido. Combustíveis sólidos não precisam de tanques separados para propelente e oxidante, tornando mais simples e barato de projetar. O foguete tem 21 metros de altura e pode ser lançado de barcaças no mar. Apesar das conquistas que a China tem registrado ultimamente em seu programa espacial, eles continuam sonhando alto. Este próximo foguete mostra que não tem medo de enfrentar outras nações espaciais como os Estados Unidos. Na verdade, Pequim fez da exploração espacial uma prioridade para poder competir. Atualmente, a China é impedida de usar a Estação Espacial Internacional. Por isso, está construindo sua própria estação espacial, que vai passar pelo menos 10 anos em órbita.
A China já enviou 3 astronautas para a estação, porém nada que a China fez no espaço até agora se compara com o próximo foguete chinês. Um enorme foguete tendo 800 metros de comprimento que supera tudo que já vimos antes. Não é de surpreender que a China está construindo um foguete tão grande assim. O país abriga inúmeros megaprojetos, desde o trem-bala mais extenso até projetos rodoviários mais audaciosos e arranha-céus construídos em questão de dias. Para muita gente, esse projeto pode soar como ficção científica. A ideia de construir e colocar uma estrutura tendo quase 1 quilômetro de comprimento no espaço pode soar como algo absurdo. No entanto, o ex-técnico-chefe da NASA, Mason Peck, avisa que o anúncio da China deve ser levado a sério. Mason acredita que a ideia não está totalmente fora de questão, e o desafio aqui é mais uma questão de engenharia. Acho que é totalmente viável, disse Mason, hoje professor de engenharia aeroespacial na Universidade Cornell. Eu descreveria os problemas aqui não como impedimentos intransponíveis, mas sim problemas de escala. É importante levar em consideração a ambição da China aqui. A Estação Espacial Internacional, uma das invenções mais icônicas realizadas pelos humanos, mede apenas 109 metros e foi um esforço em conjunto entre vários países. Ela une 2 inimigos de longa data, os Estados Unidos e a Rússia. O custo da estação internacional foi de cerca de 150 bilhões de dólares. Imagine quanto a nave espacial chinesa de 800 metros custará. Na ISS, foram necessárias mais de 30 missões para entregar todos os módulos que se estendeu por mais de uma década. Para a China, este é um projeto de longo prazo, mas é algo que dará ao programa do país um senso de propósito nos próximos anos. Observadores ocidentais podem erroneamente descartar essa ideia sendo apenas como propaganda, mas isso será um grande erro. O relatório chinês, publicado em 2009 chamado Roadmap 2050, mostra o plano de como a China planeja se tornar a principal nação espacial do mundo. Uma questão crucial é se a China pode realizar esse projeto. É difícil dizer não. Se olharmos para as conquistas recentes que o país realizou no espaço, onde trouxe amostras de rocha lunar à Terra para análise, tornando-se o 3º país atrás dos Estados Unidos e da Rússia a fazê-lo. Pousou um veículo em Marte, um feito que apenas os Estados Unidos haviam conseguido anteriormente, e fez o primeiro pouso do mundo no lado distante da Lua. Como mencionado anteriormente, a China está atualmente construindo a Estação Espacial Tiangong, que está sendo habitada rivalizando com a antiga ISS. Este é um país muito sério ao tratar de sua ambição espacial. Olhando criticamente os planos da China, há várias vantagens em construir uma nave espacial tão grande quanto está planejando. Por exemplo, uma estrutura tão grande permitiria à China introduzir gravidade artificial, que pode ajudar os astronautas a evitar algum dos efeitos mais prejudiciais da falta de peso, como o desgaste muscular e a perda de densidade óssea. Com uma estrutura tão grande, a espaçonave pode girar para produzir força centrífuga e, na velocidade certa, pode criar uma força que imita os efeitos da gravidade. O problema com isso é que os humanos são muito suscetíveis às taxas de rotação. Se você girar mais rápido do que algumas rotações por minuto, uma pessoa comum começará a sofrer de enjoo. No entanto, experimentos mostraram que esses efeitos praticamente desapareceram em taxas de rotação de 1 a 2 rotações por minuto. Então, quão grande uma espaçonave teria que ser para criar a gravidade da Terra, girando vagarosamente de 1 a 2 rotações por minuto? Ela tem que ter cerca de 1 km de diâmetro. Isso mostra que a China está fazendo bem seu dever de casa. Então, como a China vai levar uma espaçonave gigante para o espaço, o país pode lançar vários componentes para o espaço usando muitas missões, como foi feito com a ISS, e depois montar no espaço. Mas há outra abordagem nova que a China deseja utilizar. Eles querem enviar uma estrutura completa, que se dobraria para caber no nariz de um único grande foguete, como a Starship da SpaceX. Por exemplo, depois de ser lançado para o espaço, a estrutura se expande e o segredo dessa ideia é algo conhecido como metamateriais mecânicos. Eles usam juntas que dobram para uma pequena fração do seu tamanho implantado. O exemplo mais familiar de um metamaterial mecânico é a esfera de Hoberman. O brinquedo desta criança se assemelha a uma pequena bola pontiaguda em seu estado de repouso, mas pode se expandir em uma grande esfera, muitas vezes seu diâmetro original.
Parece algo de ficção científica, como o próprio plano da China também. Mas vamos ouvir o que você acha da enorme espaçonave da China na seção de comentários abaixo. Se inscreva no canal, pois temos centenas de vídeos esperando por você. Muito obrigado!